Seja bem-vindo ao MRCast Político, Olímpio Oliveira. Arquimedes, satisfação ter essa oportunidade de dialogar com você, rapaz. Há quanto tempo que a gente não se encontra neste cenário, né? Cenário de estúdio, de debate de ideias. É uma satisfação muito grande. Você que é uma mente qualificada, um profissional respeitado, e que tem construído uma história muito bonita em Campina Grande, através do conhecimento, através da dialética sadia. Eu fico muito honrado com esse convite. Me conte aí sua história, Olímpio Oliveira, não me esconda nada. Você que só conta as histórias dos outros. Já contei a minha também. Recentemente eu contei a história do menino, né? Sim, do seu pai lá na feira, né? Um menino que vendia ovos. Começando nossa trajetória lá no banquinho de feira. Eu também sou um menino de feira, você sabe, né? É por isso que não se perde na rua. Não se perde. Quem é criado na feira adquire habilidades sociais que eu tenho a impressão que só quem passa pela feira é que as adquire. Inclusive uma capacidade de ler as pessoas, por mais diversas que elas... E de aceitar as pessoas na sua diversidade. Né? A feira eu reputo como sendo um grande museu vivo da nordestinidade. É uma feira do espírito humano mesmo. Você encontra na feira não só os sabores, só os cheiros. A feira dela tem os seus cheiros, depende do lugar que você se encontra. Na feira de raízes, você tem aquele cheiro de ervas, de temperos. Você entra na feira de flores, o aroma, o cheiro já é outro. Você entra onde tem os bares, você já sente o cheiro etílico, né? Se você vai nos restaurantes, nas lanchonetes, já tem o cheiro do café, da boa galinha de capoeira sendo cozida, e os tipos, né? Os personagens da feira. Muita sabedoria a gente encontra na feira, muita gente sábia, né? Com pouco estudo, com pouco conhecimento teórico, mas com uma vivência de vida fantástica. Eu sou de um tempo de feira... Meu avô era machante, o seu era vendedor de ovos e queijo, né? E queijo. E naquela... No caso era o seu pai, né? Meu pai depois foi sucedido pelo meu irmão, né, que ficou até falecer há cerca de 6 meses. Era que ainda... Aceite meus pêsames, eu não sabia. Meu sentimento. Beto, infelizmente, partiu. Ainda sinto muito a ausência dele, porque era uma referência assim, muito presente de toda a história do meu pai. E por que ele começou a trabalhar na feira, o seu pai? Meu pai... Nós tivemos Feira, digo, a Feira Central de Campina Grande, para todo mundo se orientar. Né? Uma história, assim, de retirante, né, Arquimedes? Nós morávamos em Santo André, que é uma cidade pequena, que na época era distrito de Gujão, ali no Cariri paraibano. Meu pai sofreu um atentado, quase o indivíduo ceifou a vida do meu pai. Tu imagina, naquele tempo, você sair a cerca de 100 quilômetros de Campina Grande, entre a vida e a morte, numa carroceria de uma caminhoneta, numa estrada de chão, não existia asfalto, e chegou aqui no Sandu. E olha a ironia do destino, né? Mas qual foi o motivo desse atentado? Meu pai tinha um bar. Bar é ambiente de bebida, né? Curva do Rio, né? E eu também nunca procurei me aprofundar, saber o que foi isso. Confusão de bar. Sempre trouxe muita dor para todos nós. E veja só... Aí o atentado foi a bala? Não, de faca. De faca peixeira? Uma faca peixeira. E ele foi esfaqueado? Foi esfaqueado. E veio entre a... Aonde? No tórax. No tórax. Ele perdeu um rim, quase perdi a vida. Certo? Então não foi só uma facada? Não, a facada porque o indivíduo era perverso. Ele... Enfiou e torceu a faca. Torceu a faca dentro, né? E aí, socorrido a Campina Grande, é recebido no Sandu. O Sandu era... Veio na ambulância de Santo André para Campinas. Em cima de uma caminhoneta. Não foi ambulância, não? Nada. Uma caminhoneta. E socorrido, eu falo do Sandu, quero destacar isso, porque era ali em frente ao Hospital Pedro I, onde funcionou por muito tempo a Central de Polícia. Que era o pronto-socorro de Campina Grande. Antes de ser Central de Polícia? Era o pronto-socorro. Eu, quando cheguei por aqui, já era Central de Polícia. E veja só,
A sala de cirurgia em que meu pai entrou entre a vida e a morte, né, e que Deus restaurou-lhe a vida com o auxílio de um médico esfaqueado, amado médico, doutor José Moisés, o pai da doutora Tatiana Medeiros, foi o médico que fez a cirurgia do meu pai, na sala de cirurgia, que depois eu vim ocupar essa sala como superintendente de polícia. O mundo dá muitas voltas, né? Veja só. E aproxima mais o microfone da tua... Sim. Assim. Ou venha mais para frente. Eu vou mais para frente. Pois bem, então a mesma sala, que era a sala de cirurgia, foi a sala que anos depois eu ocupei como superintendente de polícia. A mesma sala. Onde ele foi socorrido da facada. Da facada, sim. E aí o doutor Zé Moisés, na sua sabedoria, disse: João Ananias, não volte a morar lá para Santo André. Não. Por aqui mesmo. Procura a cidade maior. Né? E ele tomou o conselho e deu certo. Vendeu o que tinha lá? Vendeu o que tinha lá, quebrou 3 vezes. Faliu 3 vezes. Ele dizia, brincando, eu quebrei 3 vezes e apartei 2 vezes na emenda velha. Que quando você quebra, tá se recuperando, aí quebra de novo. Né? No mesmo lugar onde quebrou. Não tinha leitura, mal sabia assinar o nome, educou os 3 filhos. Formou 3 homens? 2 homens e uma mulher. Formou os 3 filhos. Sua irmã ainda... ela, inclusive, fez ainda uma cirurgia. Viva? Exatamente, Bernadette Oliveira. Ela faz o que da vida? Professora. Foi muito tempo professora. O único que entrou na política foi você? Foi. Apaixonado desde adolescente pela política. E por que foi inventado de ser policial? Foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu era presidente da Associação dos Feirantes. Terminei o curso de Direito. Você já tinha uma militância política, então. Eu fundei a Associação Beneficente dos Feirantes em 85. Foi você que fundou? Sim. Em 85. 85. Faz tempo, hein? Eu tinha, acredito, 21 anos. Estava na faculdade de Direito. Você estava na faculdade de Direito? Era. Aí disse, vamos se organizar aqui para ver se a gente consegue uma melhora. Lutando pelas mesmas coisas que se luta hoje, rapaz, pense num canto que não anda, infelizmente. Nenhum governante olha para aquela feira central. Eu acho que olha. Olha, mas não percebe a necessidade Talvez de se transformar. Porque já alguns projetos bateram na trave ali, né? Mas projeto que não se concretiza não muda a vida de ninguém. Há anos que eu acompanho, você também, né? Deixa eu ver, eu comecei a acompanhar com o veneziano. Eu comecei antes. Você começou antes? Com o Ronaldo Cunha Lima. Que também ia fazer uma reforma. Inclusive apresentou uma maquete muito bonita com um mercado que teria 2 andares. E desandou, não saiu do canto. Depois de Ronaldo, quem fez alguma coisa de concreto, veja só, na Feira Central foi Cássio Cunha Lima, que foi ele quem edificou a cobertura do Mercado Central. Que ainda está lá. Ainda está lá. E que, graças a Deus, protege o patrimônio histórico que está embaixo, que é de 1947. Ele protege essa cobertura. Depois nós tivemos diversos projetos, né, mobilizações, boas intenções, mas que não se materializou, infelizmente. Sim, mas como é que você entrou para a política, então? Eu sempre sonhei. Na verdade... Como assim sempre sonhou? Ninguém sonha em ser político, não. E sempre fui intencional. Só quando é da família de político. Mas eu amo política desde muito Mas cedo. quando começou? Eu vou te contar a história, já que você está me provocando. Seu Valença, conheceu o seu Valença da Varg? Faleceu bem pouco tempo. Seu Valença era meu cliente, comprava ovos da feira. Aqui em Médici, eu vendia ovos num banco. E eu era tão pequeno, eu tinha faixa de 10 anos de idade, não alcançava a altura, porque a gente colocava acima de uma bancada como essa, 10 bandejas de ovos. Ficava alto. Para um menino com 10 anos, eu tinha um tamborete. Tinha solução tamborete. Eu subia no tamborete e alcançava. E gostava de fazer discurso em cima do tamborete. Um dia seu Valência disse, esse cara vai ser político. Você vê como é bom abençoar as pessoas, né? A palavra ela tem muito poder. E quando você libera uma palavra na vida de uma criança, isso tem um efeito muito, muito grande. Mas eu era muito tímido aqui. E como é que falava? Falava lá,
tentando vencer a timidez. Né? Tentando vencer a timidez. O que eu estava falando para iguais. Esferando tá ali, todo mundo do mesmo nível, você se sentia à vontade. Mas se colocasse assim perto de alguém que tinha um pouquinho mais de leitura, fora, um lugar diferente, aí você já não desaparecia. Aí veja a importância da leitura. Eu li um livro comprado na edições de ouro, que a gente comprava coquetel para fazer os quebra-cabeça. Eu comecei a ler, porque antigamente não tinha. Interessante você que tem internet. Antigamente, além de não ter livros disponíveis, as bibliotecas eram muito pobres. Isso. Então, uma das saídas que um cidadão pobre tinha para ler, que gostasse de ler, porque ninguém gostava, então por isso que também não tinha livraria vendendo livro, era você comprar aqueles coquetéis, aquelas revistinhas de palavras cruzadas, quebra-cabeça, tal, numerox, não sei o quê. E aí, no final da revista, havia um catálogo de livros muito interessante que você podia comprar por o que se chamava na época de reembolso postal. Exatamente. Você é do tempo do reembolso postal. Exatamente. E aí comprei um livro escrito por Marques de Oliveira. Título do livro, que mudou minha vida. Como vencer falando. Ah, esse livro era um best-seller. Como vencer falando. Ele vendeu muito. Li esse Eu lembro que era uma das obras mais lidas. Eu acho que ainda vendo por aí. Li de uma sentada. Né? E aprendi. É um livro assim, né? Exatamente. Que não era tímido. Olímpio Oliveira não era tímido. Olímpio Oliveira era desprovido de conhecimento. E por não ter conhecimento, você não tinha como participar de uma roda de conversa porque você tinha medo de falar alguma besteira. E além disso, descobri no livro que eu tinha amor próprio excessivo. Na sala de aula eu gostava de rir com as besteiras que os meninos diziam, mas não queria que ninguém risse de mim. Aí aprendi no livro, né, a controlar, né, essa condição, né, de ter esse amor próprio excessivo, e entrei na leitura. Comecei a ler muito cedo, muito novo, e assim, na minha clientela, Arquimedes, tinha advogados, tinha médicos, professores, e me emprestavam livros. Teve um cara que vendia carne no meu banco vizinho, Aderaldo Tavares Ribeiro, amigo de Zé Neumann Pinto. Quando Zé Neumann Pinto vinha em Campina Grande, a gente encontrava com ele na banca de carne de Aderaldo. Amigo de Braulio Tavares. E ele participava, naquela época que tinha os cineclubes, né? Ele participava dos cineclubes, Cineclube Glauber Rocha. E esse cara tinha uma cultura fantástica. Uma cultura fantástica. E viu ali o terreno fértil, investiu em Olímpio Oliveira, me emprestava livros, e eu, na feira, vendendo ovos, com muito tempo, enquanto não tinha movimento, lendo. Aí, graças a Deus, isso se tornou no vício sagrado, né, que nos acompanha até hoje, e esse é o início da trajetória. E nessa trajetória... Mas aí não tem política ainda. Despertei, né? Despertei também para a política, né? Porque você leu A Ilha, você leu... O que te despertou para a política? Qual foi o livro assim que deu start? Olha, naquela época... Época que nós estamos falando é quando? Você é de 64. 75, 76, 78. Né? Os livros que chamavam a atenção eram os livros... Durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar. Os livros que faziam o confronto a isso. Né? A gente, por exemplo, livros que lhe encaminhavam para a Revolução Cubana, né? Aqueles livros que... Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Tudo isso você tinha uma atração, porque também era o que era estimulado nas escolas pelos professores mais progressistas, né? Li muito naquele tempo e via a possibilidade da transformação transformação da realidade através da união. Você ainda acredita nisso? Ainda acredito. Se eu não acreditasse
Arquimedes já teria desistido da política. Eu acredito que o coletivo ele tem muita força. Quando foi que você votou pela primeira vez? Eu votei pela primeira vez. Você lembra ainda? Foi um dia tão esperado, Arquimedes. Eu sonhava em votar. Você sonhava em votar? Não, eu sonhava. Eu sou mais. Tem que falar mais perto, né? Eu sou mais doente ainda. Eu sonhava em ser chamado para ser mesário, rapaz. Nas eleições? Nas eleições. Eu tinha uma vontade, eu tinha uma frustração. Por que eu não era chamado para ser mesário, rapaz? Por que eu nunca fui chamado para ser jurado no júri popular, no tribunal do júri? Nunca fui chamado. Eu já tive essas experiências. Já tivesse, até pronto, eu não fui. Então, esperei ansiosamente pela eleição. Eu votei a primeira vez, foi em 1986, creio eu, que foi para prefeito de Campina Grande, que era a campanha do professor Vital do Rego contra Ronaldo Cunha Lima. E você votou em quem? Na época, eu votei em Ronaldo Cunha Lima. Ah, foi? Foi. Votei em Ronaldo Cunha Lima. 86 era do tempo em que chamavam Vital do Rego de Mancha Negra. Não, Fuscão Preto. Fuscão Preto? Mas assim, a gente participava das passeadas, porque tinha uma música qual é o nome do... Você é feito de aço. Como é o Fez nome? meu... Não, Baltazar não, rapaz. Não é Baltazar, não. Ele tá nativo ainda. Tá, vamos lá, a gente vai lembrar. Mas pronto. Então, foi uma campanha memorável, sabe? E assim, aí quando eu cheguei na universidade, passei no vestibular, na universidade. Lembra para quem votou para vereador? Para vereador foi eu acredito que deve ter sido Erinaldo Guedes, que a esposa dele era minha cliente na feira. Erinaldo Guedes. Ah, foi um voto pela clientela. De convivência, e ele era um cara assim, muito presente, estava na feira procurando saber das nossas dificuldades na feira. Nessa eleição, Ronaldo ganhou, né? Ronaldo ganhou e Vital perdeu. Aí, quando eu chego na universidade, Vital vai ser meu professor de Direito Penal. Ah, você teve a sorte de ter Vital do Rego, Antônio Vital do Rego, como seu professor. Paguei 4 períodos de Direito Penal com o professor Vital do Rego. Uma honra. Eu acho que Antônio Vital do Rego é uma das pessoas que eu conheci, e eu conheci pouca gente na minha vida, assim, de uma cultura vastíssima. Demais. E de um linguajar que se perdeu no tempo. Nem se fala mais como falava Antônio. O vocabulário. Como ele escrevia, então, ninguém mais. O cuidado com a língua portuguesa, com o uso das palavras, com a construção das frases, ninguém tem a menor importância para isso. Ele, inclusive, que era um grande orador também, né? E pena que não deixou quase nada escrito. Não? Não tem livro do professor Vital. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? De publicar uma entrevista de Antônio Vital do Rego com Félix. Um debate entre os dois, que eu tenho gravado. Eles debatendo sobre o foro privilegiado. 2 horas de debates. Deve ter sido uma riqueza. E interessante assim que posições diametralmente opostas, mas um conflito dentro das regras do jogo da dialética e da retórica. Quem venceu? Não é sobre vencer. É sobre aprender através do debate de ideias. Uma coisa que está meio fora de moda, digamos assim. Mas para que eu não me perca aqui no meu raciocínio... Sim, desculpa. Pronto, votei em Ronaldo para prefeito. Quando cheguei na faculdade de Direito, me arrependi de não ter votado no professor Vital. Depois que conheceu ele. Rapaz, era encantador o Vital do Rego. Mas Ronaldo também era. Não, mas eu não tinha convivência com o Ronaldo. Ah, tá. Era aquela história de você acompanhar comício, de você se empolgar. Ele era tipo um popstar, né? Era também. Para além da política. Um tipo de político que não existe mais hoje. Será que não tem, não? Tem não.
com o talento de Ronaldo, com o talento de Raimundo Assora, um Pablo Marçal não amarra nem a chuteira, né? Não seja agressivo. Não seja agressivo. Pois bem, aí foi um tempo muito bom esse. E aí, pronto, nós fundamos a associação lá dos feirantes, lutando pelo aquilo que se defende hoje, que é a revitalização daquele espaço, que você viaja o Brasil todo, onde você chega, um espaço como esse que nós temos da nossa Feira Central do Mercado Central, é o espaço de referência de qualquer grande cidade. As grandes cidades, elas têm os seus mercados que são frequentados pelas famílias. Infelizmente, eu tive sábado na feira, o costume na feira é de cortar o coração que você vê. A feira, no sábado, de 10 horas da manhã, já é um espaço totalmente vazio, não tem movimento, sabe? E uma riqueza que é de todos os aspectos que você possa levantar, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, de sustentabilidade para quem está desempregado na cidade, que pega um balaio ali de laranja ou com qualquer fruta da época, tira o sustento da sua casa e não se percebe, não se viabiliza uma transformação daquilo. Nós votamos, né, a Câmara aprovou o ano passado, né, o primeiro projeto já está completando 2 anos, se não já completou, para a revitalização da feira. Não foi colocado uma pedra de tijolo. Mais recentemente teve esse grande empréstimo. Mas os recursos parece que foram alocados, não foram? Pelo que eu acompanhei. Eu não sei se porque houve autorização da Câmara, houve um financiamento. Foi feito um financiamento. Eu não sei se a instituição financeira já liberou esse recurso. Ah, pode ser aí. Né? Mas é em torno de 50 milhões de reais que não dá para fazer o que se precisa ser feito na feira. Não dá, não? Dá um bom início. Sabe o que eu acho, Olímpio? E aqui acho mesmo. É uma impressão que eu tenho. Não sei se estou correto. Vamos lá, uma hipótese, pode ser contestada. É que o problema é que querem reformar. E isso ocorre, não é aqui só em Campina Grande. Se você acompanhar em outras cidades, toda cidade de médio, de grande porte, tem um local degradado, histórico, importante, que precisa ser revitalizado. Ou que precisaria não ter chegado à degradação. Porque hoje se pensa a feira em revitalizar, porque durante muito tempo ela foi se favelizando. Negligenciada, assim. Grande verdade. Negligenciada. E eu tenho a impressão que o problema é você querer reformar tudo. Porque aí fica muito caro, fica inviável porque o patrimônio é histórico e aí não pode mexer. Aí termina não sendo feito nada. Tanto que eu defendo que há muito tempo, não é de hoje, que isso seja feito por etapas. Você tem partes, tem áreas da feira que estão praticamente subutilizadas. Você poderia começar nessa parte, revitaliza, ganha a credibilidade, porque também ninguém Será acredita. Que consegue fazer com que o consumidor volte a comprar na feira? Porque a maioria das pessoas está comprando no mercado, no supermercado. Depois da pandemia, principalmente, há todas essas facilidades. E comprando, inclusive, online. De você receber em casa o que você compra, né? Mas nada se compara. Não, se compara, a experiência, que hoje se vive muito da experiência, de você ir na feira, como eu vou quase que todo sábado, tomar uma gelada de maracujá ou de coco, né, com um pão doce, com um pastel. A última vez que eu fui na feira, eu comi um picado com bolinha. Sim, sim. Ele me convidou para lá, a gente foi conversar. Posso até adivinhar onde foi, na barraca de Dona Giovana. Foi lá mesmo. Foi ali, eu estava querendo lembrar o nome. Na entrada do mercado. Que tem uma cerâmica branca. Isso, na entrada do mercado. Ela fica na esquina de entrada do mercado. Então, comer um torresmo lá em Brandão, um mocotó com caldo, esse mocotó, são experiências que pode até não ter muita validade para quem
vive em Campina Grande, mas quem chega de fora... Não, mas eu acho que para quem vive também. Para quem vive Eu também. acho que as pessoas não convivem mais na feira porque ela se tornou, primeiro, a dificuldade de acesso, a dificuldade de transitar no meio da feira, a segurança. Eu acho que falta a questão da limpeza, da higiene com tudo, entendeu? Porque tem esgoto a céu aberto e tudo mais. Então, eu tenho a impressão que, para além de revitalizar, de refazer, de reformar, tem muita coisa que pode ser feita e que não precisa de projeto nenhum, entendeu? Principalmente... Ou eu estou errado? Eu estou falando besteira? Se eu tivesse... Não, você está certo. Revitalizar a mentalidade também. Sim. Porque dentro da feira nós temos pontos de excelência. Tem. Né? Dentro da Feira Central você tem estabelecimentos comerciais que eu poderia aqui citar pelo menos uma dezena de estabelecimentos comerciais organizados, com os funcionários trabalhando com atendimento de excelência. Nós temos diversos pontos. Porque tem que acabar com essa mania também de esperar que o governo faça tudo, porque o governo não dá conta. Se eu não cuidar daquilo que me compete e deixar a mercê do governo cuidar, isso não funciona. Agora, você faz essa referência, eu me lembro aqui da Feira de Caruaru, que tem as mesmas características que a Feira de Campina Grande. Lá também tem uma parte que é um caos. Mas eles conseguiram fazer algumas ilhas de excelência dentro da feira, pelo menos na parte de gastronomia, na parte de artesanato, na parte que vende confecção, que funciona bem legal. Talvez o grande segredo seja esse, Arquimedes, de não querer se transformar a Feira Central em um shopping. Porque não é. Porque geralmente se pensa isso. Se transformar no shopping não funciona. Mas preservar aquelas características e melhorando essa acessibilidade a partir do estacionamento, que hoje é deficitário em estacionamento, para a própria trafegabilidade no interior da feira. Eu acredito ainda que isso um dia vai acontecer. Então você é um cara que tem fé, né? Muita. E na política você tem fé? Também. Porque É preciso muita fé para sobreviver a uma sessão legislativa como a última que você participou, a última do ano, né? Desculpem a gargalhada, porque nós conversávamos sobre isso antes de começar a entrevista, né? Ali é uma prova de resiliência, né? De você suportar praticamente 6 horas de uma sessão com conflitos, né? E o nosso mandato, que é um mandato bem hiperativo, assim, que tem interesse em todos os temas e tem o cuidado com todos os projetos e cuidado mais ainda de não dar um cochilo e de repente passar alguma coisa que fere aquilo que você defende. É estressante, de fato é muito difícil, é um trabalho muito penoso. Por que fica tudo para o último dia? Eu também até hoje não entendi. Falta de organização, né? Eu acredito que se você planejar isso bem... Porque... Então a culpa é de Marinaldo. Não, a culpa é da... Porque não é ele que organiza? Não, porque hoje ele não está mais nem lá. Sim, mas então a culpa foi dele. Nem sempre, porque nem sempre ele foi presidente. É da própria percepção que o poder legislativo... A gente precisa se reciclar, Arquimedes, em tudo da vida. O poder legislativo, ele precisa entender que nós hoje vivemos sob a égide de um novo poder. E esse novo poder não necessariamente é o poder político. As pessoas hoje, elas têm um empoderamento que poucos políticos perceberam isso, caíram na real. Sabia que, se a gente for no pé da letra, o cidadão ele pouco precisa de um político. Porque o cidadão hoje ele tem uma emissora de TV na mão. Ele vai e encontra alguma coisa mal feita, uma rua esburacada, um serviço que não funciona, ele próprio, ali, sem precisar de ter mandato, sem precisar de ter recebido um voto, ele faz uma revolução na cidade se ele quiser. E muitas vezes, aquilo que ele faz através de celular tem uma resposta mais imediata do que um requerimento que não é lido do vereador que é apresentado no parlamento. Porque os poderes não conseguiram entender ainda
Se não se cuidar, vai se tornar uma coisa assim desnecessária. Porque muita gente acha que a Câmara Municipal de Campina Grande, que consome um volume de recursos significativo, é inútil. Eu não acho isso, porque ela tem a sua utilidade dentro do contexto não, normativo que nós temos. Eu penso exatamente o contrário. E assim, eu tenho muito receio quando se fala assim, de forma depreciativa do poder legislativo, porque isso é próprio de regimes de exceção. Exatamente. De regime de exceção. A cadela do fascismo está sempre no cio. Então, o cuidado que eu falo, e quando você está falando dessa questão de deixar muitos projetos, porque isso é um tiro no pé para o legislativo. No momento em que você não aproveita os 12 meses do ano para você ter uma pauta produtiva, uma agenda positiva da Câmara, os vereadores discutindo seus próprios projetos, dando ênfase daquilo que realmente merece ênfase, daquilo que vai cair na graça do povo. Tem projetos importantíssimos que o cidadão não sabe sequer que foi votado, porque você coloca 200 projetos num pacote, lê somente a ementa, ninguém sabe a repercussão que isso vai ter na vida de ninguém. Por exemplo, naquela última sessão, eu consegui aprovar uma emenda importantíssima para o contribuinte de Campina Grande, que ninguém está sabendo, você vai saber em primeira mão. Olha que eu talvez saiba porque eu acompanhei a sessão. Pois bem, nós conseguimos aprovar o IPTU justo, que passa a vigorar a partir desse ano. Ah, eu sei qual é. Aquela regra que a prefeitura só pode cobrar IPTU se tiver determinadas características. Tem que ter rua com meio-fio, tem que ter água, luz, taraná, tererê. Não tem como pegar você no contrapé, né? Você está sempre no compasso. Pois bem. Não foi isso? Exatamente. Rapaz, que negócio massa isso aí. Pois é, o IPTU tem um fato gerador. Qual é o fato gerador? Tem que ter 5 benefícios. Desses 5 benefícios, ter pelo menos 2 desses benefícios, você paga IPTU. Por exemplo, se você só tem... não precisa ter os 5, não. Não, se você tem só um benefício, se na sua rua o único benefício que tem é ter iluminação pública e não tem mais nada, não tem saneamento básico, não tem água potável, não tem escola perto de casa, você não paga IPTU. Escola e posto de saúde, né? Escola e posto de saúde. Se você só tiver um desses benefícios, você não paga. Se tiver 2, a partir de 2 você paga IPTU. Foi você que fez essa emenda ao código? O que eu fiz a emenda ao código é modificando a partir de então. São 5 benefícios. Você tem 2, paga IPTU. E os 3 que estão faltando? O que é que acontece? Cada um desses benefícios que estiver faltando, você vai ter 5% de desconto. É nada. Então, pronto, na tua rua tem luz e tem a rua é calçada. Eu vou preparar esse corte para a internet, porque isso é de utilidade pública. É importantíssimo e, inclusive, a gente precisa esclarecer a população que ela vai ter que fazer o requerimento, dizendo, olha, na rua que eu moro... é o cidadão que tem que ir atrás? Tem que fazer o requerimento. Olha aí, atenção, hein? Para comprovar. Como é que faz? Explica direitinho. Nós vamos trabalhar isso com muito cuidado. Os requisitos estão lá no artigo 37 do Código Tributário. Então, você que é contribuinte do IPTU em Campina Grande e que mora numa rua e que nesta rua está faltando calçamento, pronto, faltou calçamento, 5% de desconto. Faltou uma escola ou um posto de saúde a 3 mil metros de casa, mais 5%, já foi 10% de desconto. Faltou iluminação pública, 15% de desconto. Pronto. É o desconto máximo que vai ter, 15%. Porque não é justo, Arquimedes, que você mora na mesma rua, e em Campina Grande tem diversos... Já viu falar na Rua Zebra? Tem a Rua Zebra, que é aquela rua... já foi calçada? Não, ela tem uma parte que é de asfalto, uma outra parte que é de calçamento, e outra parte que não é nem asfalto nem calçamento, é de terra batida. Mas ela já foi calçada. Já dizem que foi asfaltada ou calçada e se cobra o IPTU de todo mundo que mora na rua. Igual. Mas não vai ser mais assim, não? Isso não é justo. É justamente por isso que nós lançamos o IPTU justo. Né? Porque tem ruas que tem uma parte da rua calçada
E a outra, o pé na lama. Mas o prefeito já sancionou o código, não? O código já foi sancionado e a nossa emenda não foi vetada. Ah, que legal. Está vigente. Então, a grande conquista... Eu fiquei muito preocupado com esse código, Olímpio. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que... Eu entendo tudo que foi feito. Mas eu tenho a impressão que foi feita uma renúncia tributária muito grande. Para uma cidade, Campina Grande já cobra pouco imposto. Se você for comparar com outras cidades, a arrecadação... Cidades semelhantes, assim. Não é comparar com João Pessoa, nem com São Paulo, nem com Nova York. Que tem gente que quer comparar tudo que quer em Campina Grande, diz, não, mas João Pessoa tem. João Pessoa é a capital, tudo só corre para o mar. Né? É outra coisa. Campina Grande não pode ser comparado com João Pessoa, como Campina Grande não pode ser comparado com Massaranduba. Os problemas de Massaranduba são de Massaranduba. Não dá para você ficar fazendo renúncia fiscal o tempo todo. Por que a conta precisa ser paga? Não foi feito... Aí é a minha pergunta. Né? Não foi feita excessiva renúncia fiscal nesse novo código? Ou você acha que a eficiência tributária vai compensar o que foi feito de renúncia fiscal? Na verdade, não foi feita nenhuma renúncia fiscal. O que foi feito foi uma adequação para que determinados segmentos eles possam sobreviver. Nós, no Código Tributário de 2016, que eu, inclusive, votei contra, e além de votar contra, acionei o Ministério Público por 2 vezes, porque tinha situações lá que tornava determinadas atividades, como se veio demonstrar com o correr da história, algumas atividades que praticamente ficaram desmobilizadas em Campina Grande, falo particularmente da construção civil. Né? Porque você colocar, por exemplo, você vai fazer um condomínio residencial, esse condomínio residencial você, digamos, estabelece ali 50 lotes, 100 lotes, você pagava um IPTU. Você não vendeu um lote sequer ainda e vai pagar, a partir de agora, 100 unidades de IPTU sem ter vendido um terreno sequer. A modificação agora é que só depois do 4º ano, né? Só depois que o verdadeiro proprietário assumir o imóvel. Então foram ajustes assim, de taxas que... Situação muito difícil, que é de avaliação de imóvel em Campina Grande, estava uma coisa que afrontava até decisões do STJ. Porque o STJ ele estabelece para o cidadão a responsabilidade pelo aquilo que ele declara. Se você vendeu um imóvel por 500 mil reais, você vai lá e declara, vendi o imóvel por 500 reais. O avaliador vai lá e diz, não, esse imóvel aqui vale R$1 milhão. O imposto vai ser cobrado de cima de R$1 milhão. Se a tua declaração é falsa, você vai responder criminalmente pela declaração que você deu, a falsidade ideológica. Mas essa não é a regra. E em Campina Grande está acontecendo isso e vai viabilizando, tanto que muitos... Você acha que o novo código vai dinamizar o setor de construção civil na cidade? Nós esperamos a retomada desse pelo menos segmento. Foi o que eu vi de alguns empresários. Porque é um segmento que emprega muito. Intensivo em mão de obra. Emprega muito. Então, eu já trabalhei na construção civil, sabia? Pois bem. Eu já trabalhei em tanta coisa. Você é multifacetado. Trabalhei no setor de contabilidade da empresa Engeform. Está na minha carteira de trabalho, inclusive. Muito bem. Então, a esperança é que nós possamos, perdendo aquela ânsia de cobrar mais e receber menos, você cobrar menos e receber mais. Eu acredito que essa é a lógica que estamos apostando. Mas eu acho que a modernização do código era necessária. Sim, aí você vê. Olha que coisa importante que está sendo votada. Que horas era que isso foi votado? 2 horas da manhã? 2 horas da manhã. Quem é que estava vendo? Eu e mais 3 ou 4 idiotas
como eu, que não tem o que fazer. Né? Pessoas com pouca... sem vida social, gente sem vida social, sem família, né? Que de madrugada vai ver uma sessão legislativa porque eu sabia que era importante. E aí que nós perdemos muito enquanto sociedade por entender... E quem está vendo, você já parou para pensar? Você está lá dentro do parlamento. Cadeira nova, tudo bonito, tudo fantástico, parece uma nave espacial. Você já parou para pensar que tem alguém vendo aquilo? Que está acompanhando aquele troço ali e que a pessoa... Por exemplo, como é que você acompanha uma novela? Vendo os capítulos anteriores, vendo quem são os personagens, entendendo a trama, o roteiro e tal, aí você entende a novela. Se você pegar uma novela, por melhor que seja o roteirista e o escritor, o autor, os atores, você pegar o recorte da novela, um capítulo, um episódio, você não pega a novela, você não entende o que está acontecendo. Porque não é autoexplicativo. O jornalismo tenta ser autoexplicativo. Tudo que a gente coloca no ar, a gente diz, olha, isso a gente está falando por causa disso, por causa daquilo, tá na tererê. Mas o que eu noto é que nada é autoexplicativo. Algumas coisas eu compreendi porque eu digo, né, assim, experiência de já estar cobrindo o parlamento há muito tempo. E aí você vai notando algumas coisas que acontecem até pelo jeito que as coisas estão, até o que não é dito a gente consegue perceber. Mas eu vejo que para o público em geral aquilo é chatíssimo. Demais, demais. E ininteligível. Não dá para entender. Você pega andando o negócio, você não sabe o que está acontecendo. Não tem ninguém explicando nada. A mesa diretora não se incomoda de explicar. Só segue o rito, né? É a formalidade de apresentar, porque se não for lida a ementa e não for votado e não tiver a votação nominal, não vale a lei. Então, eles cumprem a formalidade de ler a ementa, que modifica a lei número 3.234 de 1924 e o parágrafo 3. Que danada é isso? Olha, e se você for analisar, por exemplo, uma peça orçamentária, que é complicadíssima de você entender para onde determinado recurso está indo, de onde está sendo remanejado, como de fato aquilo ali vai se materializar na vida do cidadão. Isso é um complicador, porque o cidadão... A leitura é essa que você está fazendo. É uma coisa extremamente chata. Mas é uma coisa extremamente chata que interfere na minha vida. Né? É o pessoal decidindo de madrugada como gastar o dinheiro da cidade. 2,2 bilhões. Desses... meio bilhão de reais para a saúde. E aí vocês decidindo como vão gastar na madrugada. Era escondido? Não, tudo está gravado, tudo está registrado, mas ninguém está. A população não acompanha, os lobbies de pressão interessados naquela decisão não acompanham. Quando foi ver, já foi. É por isso que volto ao ponto que você me questionava ainda há pouco. Eu acredito numa transformação coletiva, porque se esse estalo de consciência não acontecer de forma coletiva, é muito temerário você deixar esse tipo de decisão só na mão dos políticos, sem pelo menos fiscalizar. O Arquimedes viralizou uma vez um discurso que eu fiz na tribuna da Câmara para as cadeiras da Câmara. Cheguei, só estava o presidente e eu. Né? Mas eu e o presidente, literalmente. Eu fui à tribuna e cumprimentei as cadeiras da galeria, as cadeiras da imprensa, as cadeiras da assessoria. E isso tomou uma dimensão. Circulou a Paraíba toda. Porque, assim, eu analiso, Arquimedes, que é muito confortável para quem tem um mandato. E você dizia aí o quanto vale monetariamente um poder legislativo de Campina Grande. É muito cômodo você ter um mandato e você não ser fiscalizado por voto e por opinião. Porque no período de campanha,
tudo é muito convincente, né? Você tem solução para tudo, você está a favor de tudo aquilo que interessa aquele cidadão que está diante de você, que é um pretenso eleitor. Se ele perguntar qualquer coisa, se você é favorável porque ele defende, você diz que defende. Você defende os direitos dos servidores públicos, você defende aumento de salário, você defende garantias de direito. E você vota nesse camarada acreditando que ele vai defender isso e deixa ele solto. 4 anos. 4 anos. Tem vida mais folgada do que essa? É por isso que eu faço questão. Então você acha que é proposital que a sessão legislativa não seja compreensível pelo eleitor? É feito de propósito? Não, de forma alguma. Até mesmo, como você disse ainda há pouco, cumpre toda uma ritualística estabelecida em lei. Certo? Quem tem que fazer com que isso seja mais compreensível, necessariamente deveria ser os políticos. Mas já que os políticos não fazem, o cidadão tem que cobrar. Né? A vigilância permanente do cidadão, o questionamento. Né? Hoje você tem canais muito abertos para fazer esse tipo de cobrança. As redes sociais estão aí. Né? Todo vereador, todo político tem sua rede social. É preciso que aconteça esse tipo de cobrança para que, coletivamente, a gente tenha uma mudança de cultura. É difícil isso acontecer. Mas tanta coisa difícil que era de acontecer e que hoje passou a fazer parte da normalidade, que eu acredito que a gente cresça e evolua nesse caminho. Você já está em quantos mandatos? No 6º mandato. 6º? É. São 6 vezes 4, 12 anos. Não. 6 vezes 4, 24. Quanto tempo dá? É. Concluiu o 5º, 20 anos. Então, 20 anos. É. 20 anos de mandato como servidor público com cargo eletivo. Você já viu muita coisa passar por ali, pela casa de Félix Araújo, né? E aprendi muito. Porque é uma dinâmica. Isso, o primeiro mandato. Já conviveu com vereadores que foram vereadores com vocês, transformaram em prefeito? Exatamente. Veneziano. Romero, Veneziano e Bruno. E Bruno. Quem foi o melhor prefeito? Sou muito incompetente, não sou? Quem foi o melhor prefeito de Campina Grande dos 3? Considerando só o primeiro mandato de Romero, de Veneziano e de Bruno. Cada um teve sua característica. Veneziano, o primeiro mandato dele foi um mandato de muita entrega. Foi. Né? De muita entrega. E a gente teve a honra de colaborar na construção de muita coisa também. Né? O Romero Rodrigues deixou uma marca importante na cidade. O Aloysio Campos, sem conteste, né? Uma marca significativa. Outras coisas além e disso. Outras coisas, mas isso foi tão grande, né? Aquilo que representa mais. Eu espero que o prefeito Bruno ele teve o primeiro mandato, um mandato que eu reputo de uma forma crítica, e ele sabe que eu faço isso constantemente, de pouca entrega. Né? A expectativa era bem maior. Né? E ele foi reeleito nessa promessa de que já estava com experiência e que, a partir de então, iria entregar mais a Campina Grande. E nós esperamos isso, porque ele tem aprovados em torno de 300 milhões de reais, né, para fazer essa cidade daquilo que se dizia que era um canteiro de obra, que não se transformou esse canteiro de obras. Mas tem obras que estão sendo tocadas, né? Eu tenho recebido notícias de que todas elas estão paralisadas no momento. Ah, sim, por causa da transição. Não sei que é o mesmo governo. De mandatos de gestão? É o mesmo governo. Né? Alguns, inclusive, o secretário de obras, por exemplo, é o mesmo, né, Joab? Inclusive um jovem muito competente, e eu tenho muito respeito por ele. Mas, assim, para aquilo que se conquistou de financiamento, de empréstimos, a entrega ainda deixa a desejar. Você acha que a entrega tem a ver porque essas obras elas realmente precisam de tempo para serem executadas? De licitar, de planejar, etc.?
Ou há incompetência do governo nessas entregas? Porque há uma diferença entre uma coisa e outra. Eu não gosto dessas palavras duras, mas quando a gente vê assim, por exemplo, nem Juscelino Kubitschek, que entregou uma cidade inteira em 4 anos, né? Construiu uma cidade inteira em 4 anos, nem Zé Aberto de Almeida, que construiu o Amigão e o Almeidão em 1 ano e 2 meses. A gente não vê isso acontecer. Tinha que ter o meu tempo. Geralmente a cultura política mesmo, infelizmente, como é que se faz política em Campina Grande hoje em dia? Você faz de conta que está fazendo alguma coisa durante 3 anos de mandato. No último ano de mandato é que você dá aquele impulso. Será porque a memória do eleitor é curta? Mas a gente precisa de um governo que funcione 4 anos, não é, Arquimedes? Seria interessante que fosse assim? São as coisas que eu questiono, sabe? Por que a gente tem que ter uma gestão que só funciona faltando 1 ano para a eleição? Deveria ser diferente. Deveria ter mais entrega, deveria ter mais obras, ter mais respostas para as demandas das pessoas. Parece que se deixa, vai se represando. Aí quando fica faltando ali 1 ano para a eleição, aí agora é a todo vapor, agora é um canteiro de obra. Isso não funciona muito bem na minha Agora, cabeça. assim, para além das críticas ao governo em si, Campina Grande é uma cidade boa de se morar, não é? Eu amo Campina Grande. É uma cidade linda, sem ufanismo nenhum. E eu acho que Campina Grande tem uma vantagem legal, que ela meio que funciona independentemente de quem estiver no governo. Sempre foi assim. Campina Grande é grande pela sua gente, pelo seu povo. Porque tem algumas cidades que o governante, ele, assim, se ele for ruim, a cidade trava completamente. As cidades que dependem assim, muito do serviço público, né? Já não, Campina, se o sujeito for roda presa, a galera toca as coisas. Mas que bom seria se nós tivéssemos governantes indutores de desenvolvimento. E você não acha que todos esses últimos se declararam desenvolvimentistas, não? Todos eles se declararam, pelo menos discursivamente. Se você analisar Campina Grande dentro do contexto regional, em comparação às cidades que sempre rivalizaram com Campina Grande está sendo incluída, Arquimedes. A gente tem esse ufanismo, mas se você for analisar do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de incremento do PIB, né, de outras cidades que sempre competiram com Campina Grande, e que Campina Grande parece que me fica ali naquele caminho de estagnação, e aquelas cidades... Eu sou daqueles que gostaria, como já foi comparado Campina Grande, com Nova York, com... A Newsweek chegou a comparar com Brazilian Silicon Valley. Eu lembro que teve uma edição da revista Newsweek que chamou Campina Grande de Vale do Silício do Brasil. Pois é. Eu sou dessa Campina que compara Campina com essas grandes Mas essa comparação você sabe que é injusta. Mas é muito ruim você comparar Campina Grande com cidade do porte bem menor que Campina Grande, não, assim, uma capacidade bem menor que Campina Grande. Se você comparar com as cidades de médio porte dos estados do Nordeste, Campina Grande não perde para ninguém. Arquimedes, se você der uma olhada... E eu não estou falando de um indicador específico. Não, mas eu estou falando do conjunto. Por exemplo, vamos aqui, uma cidade. Mossoró, que está para Natal como Campina está para João Pessoa. Mas nunca foi do porte de Campina Grande. Caruaru nunca foi do porte de Campina Grande. Sim, mas essas cidades são as cidades comparáveis com Campina Grande. Mas estão cheirando no nosso cangote. O grande problema é esse, que sempre foram cidades com um potencial bem menor, e se a gente descuidar, daí a pouco Caruaru passou, Mossoró passou, tu tá entendendo? E Campina Grande já se comparou com o Liverpool, já concorreu com o Liverpool.
no ciclo do algodão. Então, Campina Grande concorre com quem, assim, atualmente? Onde é que Campina Grande está jogando bem, então? Campina Grande hoje... Independentemente dessa questão de política, de prefeitura e tal. Evidentemente que a gente passa longe disso, né? Campina Grande, ela se mantém ainda na base do conhecimento, né? No polo de ensino. De saúde. A tecnologia é inconteste. O melhor lugar que tem para morrer na Paraíba é em Campina Grande. E para viver também. Então, mas eu digo assim, para morrer no sentido de atendimento médico. Campina Grande... Porque eu acho que aqui, eu posso estar errado, mas é só a percepção que eu tenho, de que, por exemplo, se você mora no sertão, é mais negócio você vir para Campinas se tratar do que ir para João Pessoa. E o nível de atendimento eu acho que é até melhor. Não para morrer, mas assim, para você ter uma assistência. Campina Grande, porque a pessoa pode morrer no hospital. Né? Evidentemente acontece. Mas você tem uma rede hospitalar que você não vê aquele caos que a gente costuma ver no noticiário. Né? Isso é um diferencial. Macas espalhadas pelos corredores, essas coisas a gente não vê em Campina Grande. E isso também nos dá uma alegria de ter essa segurança. Né? Campina Grande ela se destaca na prestação de serviço, né? Mas assim, a gente fica sentindo a falta de algo mais, porque nós tivemos, por exemplo, no ciclo do algodão, Campina Grande deu aquele boom. E nós tivemos naquela época a felicidade de ter homens com a visão de um Linaldo Cavalcante, do Edivaldo Duó, que perceberam que Campina Grande estava perdendo o espaço na cultura do algodão, pelo menos desse ente. E quem é o Linaldo Cavalcante da pós-modernidade? Me faça uma pergunta mais fácil. Oxente, você não é o cara mais inteligente que tem lá na Câmara? A gente procura essas lideranças que possam impulsionar a cidade, e não é da área política, não. A gente precisa ter essas lideranças que se destaquem de outros segmentos. A cidade precisa disso. A cidade clama por isso. Campina Grande, nós temos, evidentemente, algumas figuras de destaque. Pronto, sem nenhuma dificuldade. O doutor Dalto Verdelha, por exemplo, é um grande valor que nós temos em Campina Grande, uma cabeça maravilhosa. Facisa, TV Itararé e Help. Imagina em outros segmentos que a gente pudesse elencar, pessoas com esse mesmo dinamismo. Na construção civil tem um pessoal muito bom. Muito bom, empreendendo, exatamente. Mas Campina Grande ela está precisando realmente de ter essa sair dessa letargia que nós vivemos hoje. E qual é a vocação hoje da cidade? Porque já foi um entreposto comercial, por isso da feira, por isso, né? A história da cidade, se você for ver, é um entreposto comercial. Aí do entreposto comercial veio também a questão do beneficiamento do algodão, o que deu um impulso muito grande à cidade. Andaram juntos ali, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Esse ciclo passou. Aí entrou o Linaldo Cavalcante e aqueles homens que criaram a Politécnica, que transformaram a Politécnica na UFCG. Na UFPB inicialmente, na UFPB, não, e depois o UFCG. A FURN, que se transformou na UEPB. Que se sustenta até hoje com o nosso centro de tecnologia, de ciência e tecnologia. Quando você olha para o futuro, qual é a vocação de Campina Grande? Justamente a gente precisava... eu esperava, sinceramente, Arquimedes, que com a resolução do grande problema que Campina Grande sempre enfrentou, desde a fundação, que é o problema hídrico, com a chegada... Segurança hídrica. Com a segurança hídrica. Eu, sinceramente, eu pensava que com a chegada da segurança hídrica, a cidade iria ser mais atrativa, por exemplo, para novas indústrias. Não aconteceu. O que está acontecendo é a gente perdendo indústrias fortes, com a Embratex, que já era outro nome bem recentemente, que fechou o seu parque industrial. Ameaças aqui e acolá do fechamento da Alpargatas. Né? Então, o que se esperava? Chegou a segurança hídrica. Vamos atrair indústrias para a cidade, trazer, por exemplo, uma ideia que sempre foi discutida e que eu acho que é plenamente viável para Campina Grande, um polo cerâmico. Afinal de contas, toda matéria-prima passa por Campina Grande, sai de Boa Vista.
passa por Campina Grande passa pela Alça Sudoeste. Passa pela Alça Sudoeste, que ali daria para você implementar um polo cerâmico, e isso vai lá para a divisa da Paraíba com o estado de Pernambuco. Eu tenho para mim que isso não vira mais, não. Eu tenho, assim, eu acho que pode ser. Eles chamam de arranjos produtivos locais, né? Isso. Eu tenho para mim que Campina tem que ser um hub do conhecimento. Um entreposto de conhecimento. Nós temos tudo para isso, porque nós temos essa vocação. Mas para isso precisa ter um motor de indução. De indução que falta, né? Mas não é esse o trabalho seu? Um deles, mas... Não só seu, estou dizendo que é seu também. E nós trabalhamos... Você acha que você está fazendo esse trabalho? Você sente... Olha, eu tenho feito essas provocações, sabe, Arquimedes? Quem primeiro falou em pensar em Campina Grande para 2030... é aquela história do advogado das causas perdidas. Três vereadores saíram de Campina Grande, tiveram experiência em Curitiba, eu, Fernando Carvalho e Antônio Pereira. Uhum. Participamos da construção do projeto lá. Com Lerner. Curitiba 2030. Né? E voltamos entusiasmadíssimos com essa ideia, conversamos com o presidente da FIEP, à época, o Boega Gadelha, dizendo: isso aqui tem que se planejar essa cidade, pensando lá na frente, né, se antecipando as coisas. A coisa não andou, daí a pouco é anunciado Campina Grande 2035, que é uma coisa que precisa ser retomada. Campina Grande tem que perder essa cultura de construir planos e projetos e colocar na gaveta. Se fez toda uma prospecção, com recurso financiado pela SUDENE, um estudo aprofundado das possibilidades. Macroplano foi que fez? Foi. Das possibilidades de Campina Grande. Onde é que Campina Grande deveria. Para onde Campina Grande deveria se orientar? Eu li aquele estudo todo. Você viu lá, né? Li. Então, mas está numa gaveta. Está na minha cabeça também. E é uma resposta que se poderia dar para a cidade resgatar isso para tentar aproveitar as vocações naturais que nós temos, as vocações que já estão à nossa disposição, e fazer aquilo que você está dizendo, fazer a indução, né, de investimentos para que isso possa se transformar em valor na cidade. Eu acho que aqui a cidade ela tem vocação para se tornar um hub da infovia do conhecimento. Se você for ver, hoje as grandes empresas, as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Isso. Que disponibilizam serviços tecnológicos para o mundo inteiro. E essas empresas, elas subcontratam no mundo inteiro. Aqui em Campina Grande, nós temos mão de obra, tem os parques educacionais, eu acho que precisa induzir para que isso fomentar, não sei se essa é bem a palavra, para que isso se torne realidade. Não é fácil. É um projeto que não é assim, tipo o prefeito... Não é uma coisa por prefeito fazer. Não. Não é uma coisa para um mandato de vereador fazer, não. Mas para a cidade fazer. Isso. Agora, lógico que o turismo também é um negócio que a cidade tem uma vocação extraordinária. Tanto no São João, que você não gosta, quanto no Natal Iluminado, que eu acho que você gosta mais. Não é questão Pelo menos você foi no Parque do Povo no Natal Iluminado. Não é questão de não gostar, né? Não, eu estou brincando minhas com você. Convicções. Suas convicções religiosas lhe impedem de participar do evento. De ir no show de Natanzinho. Isso. Mas um evento consolidado como o maior São João do mundo, ele tem uma importância. Eu sei que você apoia e etc. Tem uma importância para a capital. Já me deu a entrevista lá durante o São João, inclusive. Umas raras das vezes que você era adolescente. Mas voltando à questão que a gente estava discutindo, que ela é assim empolgante, do ponto de vista propositivo, o nosso mandato tem discutido essas questões. Por exemplo, por que não Campina Grande pensar, e isso já fiz de forma oficial, já tentamos trazer pessoas que se associem a esse tipo de ideia, uma RID, né? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, como existe hoje lá em Juazeiro da Bahia e Petrolina.
Campina Grande tem uma similaridade assim de economia com essa reta virtuosa que você pega aqui de Campina Grande, passando por Santa Cruz de Capibaribe, Turitama, Caruaru, e dentro desse contexto, diversas outras pequenas cidades da Paraíba e de Pernambuco, que tem essa produção têxtil, de confecção e de artesanato também, como é a cidade de Boqueirão, a cidade de Cabaceiras, fazer uma região integrada de desenvolvimento econômico para que seja como uma área de livre comércio envolvendo essas cidades, não só que está no eixo da BR-104, mas para cidades que estão um pouco mais à margem da BR-104, para que elas tenham facilidades de atrair financiamentos, redução da carga tributária, para que nós possamos ter em Campina Grande o aproveitamento daquilo que hoje aquela parte de Pernambuco aproveita tão bem. Proposta que nós trabalhamos ela mandato a mandato, ano a ano, né, mandando o requerimento tanto para o governo do Estado como para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Porque você tem uma opção de uma vocação que já é natural dessas cidades. E contando com o estímulo governamental e com as facilidades que o governo possa abrir, isso pode dar certo, isso pode vingar. Né? Eu sonho, e aí é o advogado das causas impossíveis, com essa duplicação da BR-104 Norte, de Campina Grande até Caruaru. Porque seria muito importante para o desenvolvimento de Campina Grande. A BR-230 trouxe uma importância muito grande para Campina Grande. Mas você imagina você sair de Campina Grande para Caruaru e depois para Maceió, você estaria colocando Campina Grande bem perto de como hoje já é bem perto de João Pessoa, Recife, Natal e Maceió, né? Para que nós pudéssemos tirar proveito, aí vem a questão do turismo. Campina Grande está prestes a entregar um centro de convenções importantíssimo, que vai atrair muitos eventos para Campina Grande o ano todo, não só de forma sazonal, como é o maior São João do mundo, mas teremos ali a oportunidade de ter congressos, né, encontros nacionais e internacionais. Quer dizer, eu faço como Lulu Santos, né? Eu vejo um mundo melhor no futuro, né? Mas para que esse mundo melhor no futuro seja viabilizado, é preciso que nós tenhamos em Campina Grande a humildade, né, de pessoas que querem bem a esta cidade, que escolheram Campina Grande para ser a cidade dos seus filhos, para constituir família, que essas pessoas possam se despir de determinadas vaidades, porque a ideia não é minha, porque a ideia não foi eu que propus, a ideia não vale a pena prosperar. Vamos tirar da gaveta o Campina Grande 2035, vamos trabalhar de forma planejada, sem pensar na próxima eleição, mas pensando... Aí quem está pedindo demais é você. Não, mas é necessário. Eu sempre digo que na política é possível fazer tudo, desde que você não queira levar o crédito. Se você não quiser levar o crédito, é possível fazer. Nós temos uma cultura terrível em Campina Grande. Nada, nenhuma ideia vai adiante, porque não foi meu grupo que pensou isso. Não foi a minha entidade que pensou isso. Isso é terrível para a cidade. Mas assim, eu disse aqui várias vezes durante as eleições, e aí deixando a pauta de política pública de lado e passando para a política eleitoral, que nós tínhamos excelentes candidatos a prefeito. Não é toda cidade que tem candidatos tão preparados, bem preparados. Por que que o Johnny perdeu a eleição? Porque faltou voto. Isso é óbvio. Olha, a candidatura do Dr. Johnny assim, foi uma grande surpresa, né? Você imagina uma pessoa que não militava na política, um médico competente, um administrador competente, mas a grande verdade é que durante muito tempo se esperou por outra candidatura, né? Dr. Johnny se colocou como candidato
a prefeito praticamente quando estávamos aí às portas das convenções. Então, não houve um tempo para você trabalhar uma candidatura como as outras candidaturas que estavam postas vinham trabalhando. Né? Mas, se você levar do ponto de vista daquilo que foi construído, ele foi muito bem sucedido, apesar da derrota na urna. Mas teve uma grande vitória eleitoral. Né? Você levar enfrentando as forças que você estava enfrentando. Uma eleição para o segundo turno, sem ter nenhuma tradição política, é um gigante. Eu posso te dizer isso. É um jeito de ver. Eu acho que ele estava despreparado para a disputa. Talvez por isso, porque ficaram esperando para ver. O Mago é especialista no drible da vaca. Não sei se você conhece. É aquele que olha para um lado e toca para o outro. Não fale assim do presidente do meu partido. Toque de arrudeio. Não, ele é meu amigo, eu estou elogiando. Assim, você acha que é elogio ou é hate dizer isso? Gabriel Igacê dizia uma coisa que é muito pertinente: o homem é o homem e as suas circunstâncias. Né? Então, a gente tem que respeitar. Não é verdade? O homem é o homem e as suas circunstâncias. Eu não sei quais eram as circunstâncias que ele enfrentou nesse momento crucial de uma tomada de decisão. Por isso que eu não o recrimino. Você está no Podemos, né? Estou no Podemos. Poderá continuar? Desculpe o trocadilho, mas... A minha pretensão, infame, mas... A minha pretensão é de somar no partido. Né? Porque é o partido do vice-prefeito. Você pretende fazer oposição ou situação ao governo de Bruno? Não, a minha conduta política, ela é a mesma do início da minha trajetória política. Comecei fazendo... Você começou por qual partido? Eu comecei pelo PDT. Eu peguei você no MDB. No MDB não, no PMDB. Isso. PDT... Peguei você criando a Guarda Municipal ali. Isso, trabalhando nesse projeto. Articulando e que vingou. Né? Tá aí usando o pessoal, trabalhando. Inclusive o pessoal da Guarda Municipal presta um serviço extraordinário à cidade. Viu? Excelentes servidores públicos. É aquilo que nos deixa assim, satisfeito da construção política, que falava aqui de poder contribuir com o veneziano na época para o ressurgimento da Guarda, porque a Guarda já existiu no governo de Félix Araújo, ficou adormecida. E nas conversas constantes com o veneziano, nós fizemos ver a importância da reativação da Guarda. E trabalhamos para isso. Eu, o professor Hermano Nepomuceno, organizamos a primeira conferência de segurança de Campina Grande. E na carta dessa primeira reunião sobre segurança de Campina Grande, nós estabelecemos a reativação da Guarda Municipal. O veneziano deu todo o apoio, fez o primeiro concurso, enfim, e está funcionando. É verdade. O que você acha qual é a tua expectativa desse novo governo de Bruno? Eu, sinceramente, espero o melhor. O orçamento que foi votado é executável? Deixa eu só retomar para não ficar pergunta sem resposta. Você vai fazer oposição ao governo? Sim, nossa posição é aquela desde sempre. Né? Eu comecei a fazer política neste campo de oposição ao grupo que governa a cidade e sou o único político com mandato em Campina Grande que continua na mesma posição. Só sobrou você é o último dos moicanos. Exatamente. Então permaneço lá por uma questão de convencimento, de convicção de que o meu eleitor, ele continua insistindo em votar em Olímpio Oliveira, porque não tem o receio dessas mudanças drásticas de caminho de entendimento do vereador Olímpio Oliveira. Eu sou previsível, né? Pelo menos para o meu eleitor. Então, o orçamento que você pergunta se é execuível, 2,2 bilhões de reais. Orçamento é como que você tenha uma conta bancária
e você tem lá um limite de cartão de 2,2 bilhões. É uma expectativa, você tem lá um cartão, certo? Isso aí é uma previsão daquilo que você vai ter de receitas. Que você pode, se você for um cara responsável, utilizar e utilizando de acordo com a receita que vai entrando até chegar 2,2 bilhões, você não pode passar disso. Porque a previsão que você tem lá no seu extrato bancário é 2,2 bilhões. Então nós esperamos que a cidade responda, né, com essas receitas e que esse dinheiro seja todo utilizado. Então, é uma previsão. O orçamento é uma previsão. Você tem isso. Mas não é só uma peça de ficção, não? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E agora que nós estamos brigando para não ser mesmo. Eu sou o autor da emenda que mudou a lei orgânica do município, no seu artigo 129, criando o artigo 129A, que estabelece o orçamento impositivo em Campina Grande. Que não... Eu sou contra o orçamento impositivo. Eu sou extremamente a favor. As emendas impositivas eu acho que atrapalham o governo, não atrapalha, não? Não atrapalha de forma nenhuma a Arquimedes. Esse negócio de emenda parlamentar não é o parlamento tentando ser executivo? Não tá, a divisão dos poderes de Montesquieu não está sendo estuprada com essa tentativa do judiciário, por exemplo, de legislar, criando legislação como o STF faz, no vácuo do legislativo, e aí o legislativo agora entrando no poder executivo, querendo realizar coisa, construir prédio, construir escola, construir rua. Não é o parlamentar não devia ficar no seu quadradinho? O parlamento ele não vai efetivar orçamento, Arquimedes. O parlamento, o executivo, ele tem todas as prerrogativas, permanecem intocadas. O parlamento entra na sugestão para quê? Mas não é sugestão, se é impositiva. Mas entenda, para quê? 1,2%, que é o caso de Campina Grande, no Congresso Nacional já são 2%. 1,2% tem a efetividade plena. Porque a coisa pior que tem, Arquimedes, é político que promete, que gera expectativa e não cumpre. Qual é a cultura que nós temos atual do parlamento? O parlamento ele gera a expectativa do calçamento de uma rua. Ok? Vou lhe dizer a real. Estou lá há 20 anos. Como é que funciona? Você gera a expectativa de uma rua. Essa rua pode ser efetivada, o calçamento, sim ou não. Lamentavelmente, qual é a cultura de uma cidade como Campina Grande? O chefe do executivo, ele tem os seus vereadores aliados. Você pede o calçamento de uma rua. Ele lhe maltrata um certo tempo, tal. Mas quando chega um projeto importante na Câmara que ele precisa do teu voto, se aquela rua que tu me pedisse lá, eu vou calçar. Mas eu estou precisando daquele teu voto lá. Isso é bom para o parlamento? Não é. Mas não é de forma nenhuma. Sabe? E esse 1,2% é para mudar um pouco dessa cultura. Para que o parlamentar ele não se sinta refém das vontades, dos caprichos do chefe do executivo. E para que o chefe do executivo não governe a cidade somente ouvindo os seus pares da Câmara, mas que ele possa receber por parte de uma bancada de oposição as sugestões e o assessoramento na execução orçamentária. É por isso que eu defendo o orçamento impositivo. Muito bem, mas eu vou, data vênia máxima, fica à vontade, argumentar. Cria uma distorção no sistema democrático. Porque Arquimedes vai concorrer para vereador em 2028 com Olímpio Oliveira. E Olímpio tem emendas. E Arquimedes, que não é vereador, não tem. Não é uma distorção? Olha, você não está, além da vantagem de ter o mandato, ainda ter dinheiro para gastar? Ô Arquimedes, fazendo as coisas. Se a lógica for esta, se esta for a lógica, a desvantagem já existe pelo simples fato de você não ter mandato
e está disputando o mandato com quem tem mandato. Né? Se a lógica for esta. Né? O que eu estou dizendo é que a emenda impositiva, ela aumenta a vantagem. Mas tudo aumenta a vantagem. O fato de você estar lá no exercício do mandato aumenta a vantagem, como também aumenta a desvantagem. A não ser, e se não fosse assim, nós teríamos 23 cadeiras cativas que não se renovavam nunca. Mas tem umas que não se renovam, já faz tempo. A sua, por exemplo, já faz. Sim, mas aí é. Com méritos. Não estou dizendo que é ilegítimo. Eu não fui nomeado para nenhuma delas. Eu sei. Né? Isso aí, voto a voto. Isso se prende justamente à apresentação de demandas relevantes como esta que nós estamos discutindo, que foge àquela cultura tradicional do vereador apresentador de nome de rua para rua. Não que isso seja mal, de homenagem, de título de cidadania. Mas não tem que ter seja todo mal. tipo de vereador. Tem que ter todo tipo, é por isso que é democrático. É. É uma democracia. É. A coisa mais bela no parlamento é você ter uma dona de casa sentada ao lado de alguém que teve a oportunidade. Tem um analfabeto e um doutor, né, com um voto cada um. Não, assim, é bonita a democracia. E todos eleitos. E é incrível como alguns com analfabetismo funcional, mas líderes comunitários legítimos, eu dei o exemplo e agora me lembrei que isso realmente aconteceu, ganhar de doutores. Não. Doutores no sentido de ter doutorado acadêmico. Olha, eu tive a convivência com vereadores de uma estrutura muito simples, mas de uma sabedoria que você não encontra em universidade nenhuma. Pois a sabedoria ela não é a mesma coisa de conhecimento. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu convivi com pessoas assim extremamente sábias, sabe? Exemplo, diga aí. Orlandino Farias. Doutor Orlandino. Orlandino Farias. Um agricultor, um homem simples. O homem do queijo. Do campo, vendedor de queijo. Mas que tinha uma sabedoria política fantástica. Focada e fundamentada na base que deve ser aquilo que todo político deve preservar, o relacionamento com os seus. Isso aí é. Não se faz política sem relacionamento. Essa política que você só aparece de 4 em 4 anos, isso aí é uma coisa espúria, é uma coisa que cheira mal. Sabe? A política ela tem que ser a política de relacionamento. Você está sempre presente nas suas bases. Sabe que eu repito isso em quase todas as minhas aulas? Eu sempre digo que, olha, o segredo da política é você estabelecer um relacionamento duradouro com o eleitor. A palavra duradouro aí não está por acaso. Porque às vezes muitos se elegem. Quantos você não viu se eleger e sumir? Pois é. Falta de relacionamento. Uhum. Né? E esse relacionamento hoje ele tem outras dimensões. Não é só o relacionamento físico de você estar mas na também. casa. E é o mais importante. Não é por isso que você vai para a feira? É o mais importante. Para não perder os votos da feira. Exatamente. Isso é o mais importante. É por isso que você está no calçadão, no centro da cidade. É por isso que você está na casa do eleitor quando ele precisa. Mas hoje há outro tipo de relacionamento que é rede social. Entregando, dizendo o que é que você está fazendo. Mas você vai na casa dos eleitores, não? Vou sim. Com certeza absoluta. Eu vou fazer o quê? Mas só vai para pedir voto ou vai, assim, para resolver BO? Olha, resolver BO mais. Né? E eu acho importante isso, sabe? E eu faço isso porque ou você é vocacionado para fazer isso ou você não dura na política. Se você não tiver, como político, né, o desprendimento de você estar aqui dialogando com você depois de ter trabalhado o dia todo e sair daqui e receber uma ligação para ir num hospital, ver uma situação, e numa delegacia de polícia, ver outra situação. Não entre na política não, que não vai dar certo. Você tem que ter esse desprendimento. Servir. Né? E é prazeroso você poder saber, né, que é o encantamento da política é justamente isso, é que a política é essa porta que você pode mudar realidades, ajudar a mudar realidades. Isso é fantástico, simplesmente fantástico. Uma das coisas mais importantes que você já fez na vida foi contribuir com aulas gratuitas sobre drogas nas escolas? É um dos trabalhos que a gente desenvolve com muita satisfação.
E assim com já algum retorno. Como eu faço isso? Você acha que a geração Z consome mais drogas ou menos drogas? Olha, hoje nós estamos assim, pau a pau, sabe, Arquimedes? Infelizmente, por exemplo, eu sou voluntário do Centro de Recuperação. Mas diga assim, comparando com sua juventude. Não você especificamente, mas a sua época de adolescente, de jovem adulto, com hoje, a geração Z consome mais drogas ou menos drogas? A gente era mais reprimido, né? Se lembra quando tu tinha um maconheiro na tua rua, o povo tudo tinha medo. Os meninos não chegavam junto nem para jogar bola. Hoje é uma coisa muito, assim, já muito tolerável, né? Já há uma tolerância muito grande com isso, né? Já há uma tolerância muito grande. Mas, assim, você vai no centro de recuperação, como o que a gente dá uma assistência, o lado de Lagoa de Roça, tem muitos idosos, pessoas com 50 anos, com 60 anos, pessoas maduras, sabe? E o que hoje eu fico impactado é com a iniciação precoce, sabe? Você chega numa escola de ensino fundamental. Aqui mesmo eu já tive um constrangimento. Eu trabalho fazendo a prevenção às drogas, mas muito mais na linha de despertar um projeto de vida do que falar de drogas. Eu vou dar um testemunho sobre a minha vida, dizer que eu já tive em situações parecidas, de faltar o alimento, de passar fome sem saber que estava passando fome, porque minha tia misturava um caneco com açúcar e farinha e a gente pensava que aquilo era comida, mas era porque tinha feijão com arroz mesmo para a gente comer. Dizer, olha, eu consegui vencer na vida. E você, na situação que você está, você consegue vencer na vida. Agora você tem que ter uma visão de futuro a partir da idade que você está hoje. Como é que vai estar a tua vida daqui a 5 anos? Como é que vai estar a tua vida daqui a 10 anos? O que é que você sonha? Aqui mesmo eu já tive o desprazer de alguém dizer o meu sonho é entrar na facção. Menino com 12 anos, 10 anos. O meu sonho é ter minha boca. Meu irmão, isso é... Mas é o sonho de muitos adolescentes. É muito triste. É uma isso. realidade. É muito triste. Desculpe eu me emocionar, mas é muito triste. Por que isso lhe emociona tanto? Porque eu vejo as duas situações, sabe? Eu sou delegado de polícia, meu irmão. E como delegado de polícia eu me deparo com muitas realidades que dói muito. De pais que descobrem que o filho está no tráfico no dia que é chamado da delegacia para ir acompanhar o filho no interrogatório que foi preso em flagrante. É muito doloroso. Quando essa casa cai, que o chão some aos pés, é muito doloroso isso. Eu já vi muitas cenas assim que Deus me livre de acontecer na minha casa. Porque você é pai, tem alguém que a gente ame mais do que os nossos filhos, né? Eu amo muito a minha esposa, amo demais a minha esposa, mas eu nunca quis adoecer no lugar dela. Mas quando a minha filha sente uma dor, Senhor, passa para mim essa dor. E você vê uma criança que você brincou, que você ninou, que você tinha os melhores sonhos para ela. O sonho dela é ser dono de uma boca de fumo. É muito triste isso. E por que os jovens sonham esse sonho? Por falta de oportunidades. As fronteiras ali do ambiente estabelecem uma lógica cruel de que para eu ter um tênis, para eu ir para o shopping, para eu arrumar uma namorada, eu preciso estar envolvido com a criminalidade? E quando isso se associa, Arquimedes, à falta de sabedoria de pai e de mãe, a falta de responsabilidade com que se gera uma vida hoje.
filhos que não sabem quem são os pais. Nem a própria mãe sabe quem é o pai, porque naquela noite, naquela balada, ela saiu com tantos que ela não sabe qual foi o espermatozoide que vingou. E esses filhos, eles, infelizmente, eles passam por toda essa pressão do ambiente que você coloca, que eu já passei. Eu brinco sempre nas nossas conversas com o menino que eu morava numa casa que por trás da minha casa tinha um condomínio residencial, Beco da Facada. E recebi muitas propostas também como essas, né? De um tênis, de tomar um relógio. Recebi muitas propostas. E se você não tiver em casa um espelho, né? O pai pode até estar no meio do mundo, mas a mãe é fundamental. Uma mãe que seja segura no seu propósito. Se você não tiver esse alicerce em casa, é muito difícil de você se segurar e de você não se perder. E digo mais, em se perdendo, fica muito mais fácil de você resgatar, você tendo essa estrutura em casa. E que, infelizmente, muitas vezes falta. Como é que faz para te chamar para dar uma palestrinha dessas? Simples. Coloco a mensagem lá no meu Instagram. Né? Você cobra em torno de 100 mil reais? Eu pago para ir. É mesmo, né? É. Você gosta de fazer isso? É, porque é o seguinte, às vezes a gente recebe convite fora de Campina Grande, né? Eu ando também nas cidades circunvizinhas, né? E aí tem despesa com gasolina, com alimentação. Mas, assim, o Estado já investiu em mim, né? E hoje eu preciso dar esse retorno social, que é importante. Tem um pessoal aqui que mandou mensagem certo. Pelo YouTube. Se você quiser mandar alguma mensagem, mandaram também pelo Instagram, eu vou ler daqui a pouco. Mas mande aqui pelo YouTube, pelo chat ao vivo. O Hugo José mandou uma mensagem para você aqui dizendo o seguinte: a política do bem faz bem e é duradoura. Você conhece o Hugo José? Meu vizinho e amigo. Obrigado, Hugo. Vinícius Andrade, um homem extremamente diferenciado. Aí colocou mãozinhas aqui aplaudindo. Vinícius Andrade? Aquele cidadão ali. É aquele ali? É. Hugo José, Almir Rogério. Eu não entendi aqui. Bom, enfim. Adalmira Farias de Andrade. Muito mesmo, Vinícius. Ela está se referindo ao que disse Vinícius. O Rodrigo Freire diz: todo o espaço de discussões que tem a Olímpia Oliveira é sempre de alto nível. Parabéns, Arquimedes, por trazer esse espaço para boas falas como a de Olímpio. Aí mandou aplausos aqui para você também. O Rodrigo Freire. Obrigado, Rodrigo. É um guerreiro protetor dos animais em Campina Grande. O Jonathan Luan, bom doutor. O José Ribamar Queiroz de Oliveira disse: é outro nível essa entrevista. Uma verdadeira aula sobre o político e a política dos edis da casa de Félix Araújo. É o que coloca aqui o José Ribamar. O Marcos Lopes. Boa noite, meu amigo Olímpio. Me permita um comentário. Nem setores o celular é uma ferramenta de ajuda. Nossas crianças estão perdendo as habilidades de escritas e leituras. O Marcos Lopes aqui está se referindo ao que eu falei no começo do programa. O Emanuel Tadeu Dantas Ribeiro mandou um boa aqui. Eu acho que ele está gostando da entrevista. O Jean Nunes disse aqui: boa noite, amigo Olímpio Oliveira. Conhece o Jean Nunes? Conheço. E o José Ribamar Queiroz de Oliveira, Coronel Ribamar. Gente da melhor qualidade. Boa noite, meu amigo Olímpio Oliveira, e também ao nobre Arquimedes de Castro. O nobre vereador é um verdadeiro historiador de fatos e acontecimentos na cidade de Campina Grande. Aquele seu quadro de contar histórias da cidade de Campina Grande é um sucesso, né? É a minha cachaça, já que eu não bebo, né? Atualmente tem sido o meu lazer, assim, é prazeroso fazer aquilo, sabe? Porque mudou meu nível de relacionamento, de amizade. Hoje eu tenho amigos de 80 anos, tenho um amigo com mais de 90 anos de idade, fruto dessas conversas, né?
dessas viagens de volta ao passado, né? Dessas conversas sem futuro, né? Que a gente só fala do passado. Mas a população, o povo que esquece o seu passado, tende a repetir os erros que repetiu, né, no futuro. E eu gosto, voltando àquele tema, e mandando um abraço para Jean Nunes, né, que é um amigo mesmo, parceiro do dia a dia, a gente tem aquela prática de tomar um cafezinho junto tal, e bater papo. Mas, olha, Arquimedes, lá do início da nossa conversa, mas hoje não existe homens políticos como antigamente. Quando a gente dá uma navegada assim nessa história, sabe, rapaz, da história da cidade, da história da Paraíba, nós percebemos, me desculpe a agressividade do termo, como nós somos medíocres, sabe? Aí eu falo da classe política em si, sabe? Assim, nós tivemos personagens da política de Campina Grande na Paraíba gigantes, sabe? E assim, eu espero que um dia a gente possa pagar essa dívida com a cidade, porque Campina Grande merece, precisa. Eu ainda acho que é muito difícil a gente perceber a importância de algumas figuras quando elas estão atuando. Sabe, às vezes só com um olhar histórico é possível perceber a importância de alguém assim que teve que foi assim decisivo, né? Nós temos assim, porque assim eu penso em algumas pessoas em Campina que são extraordinários, que são pessoas que contribuem muito com a sociedade, tal, dentro da política e fora da política. Mas quando você coloca assim perto de um Vernier ou Vanderlei, é uma distância grande, sabe? Quando você coloca... Quem foi o personagem histórico mais importante da história de Campina Grande? Foi o Eupídio de Almeida? Na minha ótica, Cristiano Lauritsen. Eu achava que era Eupídio de Oliveira. Por que foi Cristiano Lauritsen? Se não fosse Cristiano Lauritsen... Ele governou em 1900 e quanto? Vamos historizar. Ele governou Campina Grande 2 décadas. 20 anos. 20 anos. 21 anos. Tem um lapso temporal aí, porque naquele tempo mudava a política nacional, era nomeado, né? Mudava o governante local. Mas se não fosse Cristiano Lauritsen, Campina Grande ela tinha tudo para dar errado, cara. Campina Grande ela cresceu onde as cidades não cresciam. Cresceu num lugar que não tinha água. No monte. As cidades cresciam na planície, à beira do rio ou do mar. Né? Se Campina Grande não tivesse Cristiano Lauritsen com a visão que ele veio da Dinamarca para Campina Grande seria mais uma cidadezinha às margens da BR-230, como nós temos tantas outras. Porque Campina Grande é o que é e outras cidades que estão na margem da BR-230 não se transformaram no que Campina Grande é. A dimensão da visão desse cara, ela fez toda a diferença para a cidade. É o cara que bancou do próprio bolso 2 viagens a Guanabara para convencer o governo brasileiro de que precisava induzir o desenvolvimento do interior, trazendo a ponta da linha do trem em 1907 para Campina Grande, enfrentando os cangaceiros. Ele enfrentou os cangaceiros. Naquela época, o cangaço imperava, sabe? Desafiava a República. Desafiava a República. Eu já estou com a memória cansada. Nós tínhamos aqui, atuando em Campina Grande, um cangaceiro, e ele disse que ia virar o trem. O trem não chegava a Campina Grande. Deu um branco agora. Mas conta a história. Já contei a história desse tá lá, não sei. 3 vezes. Antônio Silvino. Antônio Silvino disse que o trem não chegava a Campina Grande. Ele iria virar o trem. E por que ele queria virar o trem? Porque era desordeiro. Não, mas não era só por isso. Mas por isso mesmo. Porque ele temia que a chegada do trem ia desorganizar. Podia
prejudicar a ação dele, né? Mas isso não foi mensurado. Porque a estrada de ferro trouxe também o desenvolvimento econômico, trouxe mais segurança, trouxe. Mas trazia mais movimento para um sítio que ele tinha lá perto de Galante. E a história é interessantíssima, porque essa história ela está documentada no Diário de Pernambuco. No dia da viagem, da primeira viagem, veio um jornalista, infelizmente não tem o nome dele, mas ele escreveu a matéria fazendo todo o diário de bordo dessa viagem. E o trem vindo de onde? Ele veio de Recife, tinha um entroncamento em Itabaiana, de Itabaiana para Campina Grande. Né? A linha férrea que foi inaugurada foi justamente essa ponte saindo de Itabaiana para Campina Grande. E voltava e chegava aqui e voltava? Chegava aqui, voltava para Itabaiana e levava o algodão para o porto de Recife. Campina Grande dependeu mais de Recife para o seu desenvolvimento do que da própria capital. E Antônio Silvino, o jornalista, descreve todo o drama. Né? Havia essa promessa de Antônio Silvino de virar o trem. Explodir virar o trem. Era virar o trem. Acontece que quando o trem chega em Galante, dá uma parada, tem a estação lá, e segue viagem para Campina Grande. Agora mandaram uma máquina velha. O próprio jornalista, ele arretado com essa viagem. Fala muito mal da viagem. Empilhado de gente o trem. E quando vai subindo aqui as ladeiras do sítio Surrão, que era onde Antônio Silvino tinha um sítio lá do sítio Surrão, a máquina para. Se tu tivesse dentro do trem, tu pensava que era quem que ia parar do trem? Antônio Silvino. Antônio Silvino. Foi um desespero. Na verdade, teve um Mari, todo mundo. Eita, Antônio Silvino vai virar o trem. Vai virar o trem. Teve um superaquecimento na máquina do trem. Né? E aí reabasteceram com água, o trem chegou em Campina Grande. Essa viagem durou 5 horas de Itabaiana para Campina Grande. E aí, quando chegou em Campina Grande, tudo tranquilo. Sabe o que foi que o Antônio Silvino fez? Soltou uma girândola no Alto Branco, disse: eu vou deixar o trem fazer 3 viagens, depois eu viro. Essas coisas assim, do imponderável. Né? Essa é muito boa, hein? Boa, tá contada lá no nosso Instagram. Olímpio Oliveira, como é que é? É Olímpio Oliveira, o último O de Olímpio é o primeiro O do Oliveira. Olímpio Oliveira, Instagram.